Fala, sociedade. Como a vida não tá fácil, vamos resolver uns exercíciozinhos de balanceamento para torná-la mais difícil. Não, tô brincando, a gente vai entender balanceamento, vai ficar tudo maravilhoso, vai ficar tudo mais simples. Questão exemplo conta pra gente. Questão exemplo pede pra gente fazer o balanceamento das equações com os menores coeficientes inteiros e responder as perguntas. As perguntas são associadas aos coeficientes de cada balanceamento. Então, primeiro, vamos fazer o balanceamento das reações separados, depois a gente volta aqui para responder aos itens A, B, C, D e E. Primeira reação. O que a gente tem que pensar desde o início? O que é o balanceamento? Balanceamento é a gente comparar a quantidade inicial de elementos. Então, aqui cloro, por exemplo, são 2 cloros. Sódio aqui é um átomo de sódio, oxigênio aqui é um átomo de oxigênio, hidrogênio aqui é um átomo de hidrogênio. Então, eu vou comparar a quantidade de átomos de início da quantidade de átomos final. O que eu tenho que associar? Não tem como eu partir de uma quantidade de átomos e eu chegar em outra quantidade de átomos e vice-versa. Não tem como nada aparecer do além e não tem como nada sumir depois da reação. Então, como que eu faço esse balanceamento? Eu vou olhar de elemento em elemento aqui e eu vou conferir a quantidade que tem antes da seta e a quantidade que tem depois da seta. Lembra que a notação da nossa reação é reagente produzindo produto. A reação é a seta, reagente é todo mundo que vem antes e produto é todo mundo que vem depois. Ok, vou balancear. Começo como? Qualquer um menos carbono, hidrogênio e oxigênio, que é sempre a minha ordem final. Então, começo aqui com o sódio. Vou usar o sódio de amarelinho. Tem um sódio aqui. Depois da seta, tem sódio aqui, mas também tem sódio aqui. Logo, quem é que eu estou balanceando aqui? Tem um sódio no começo da reação e tem 2 no final da reação. Não tem como eu partir de um sódio para produzir 2 sódios. Eu preciso partir de 2 sódios. Ou seja, o coeficiente estequiométrico, a quantidade da molécula inteira que eu vou ter que usar aqui na reação, vai ter que ser 2. Ao multiplicar esse sódio por 2, eu vou estar, por tabela, multiplicando o NaOH inteiro. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. A partir do momento que eu coloco esse número daqui, ele já está valendo. Eu estou dizendo que eu tenho 2 moléculas de NaOH inteiro que vão sofrer essa reação. Usei só o sódio pequenininho aqui para chegar a essa conclusão. E eu vou fazer isso com todos os elementos. Então, a gente vai construir esses coeficientes estequiométricos para descobrir qual é a proporção da minha reação, qual é a receita dessa reação. Para o sódio, então, já bateu. Eu tenho 2 sódios antes da seta e tenho 2 sódios depois da seta. Repara que se eu estabeleci também que esse aqui era 1 e esse daqui era 1, eu vou colocar esse 1 aqui para não confundir a minha cabeça. Acabou sódio. Vou para alguém que não seja carbono, hidrogênio ou oxigênio. Quem tem ali? Cloro. Bora para cloro, então o cloro vai ser azul. Antes da seta tem 2 cloros. E depois da seta? Depois da seta tem um aqui, só que ó, tem lá também, hein? Tem outro aqui. Olha que lindo esse cloro. Antes da seta eu tenho 2 cloros, porque repara nesse 2 de atomicidade, aqui está representando 2 do cloro, forma uma molécula do cloro, mas são 2 cloros, e justamente no final eu tenho 1 cloro mais 1 cloro, 2 cloros. Fechou então o coeficiente do cloro. Eu tenho 1 desse cloro, que vai metade para a molécula do NaCl e metade para a molécula do NaClO. Fechou para cloro. Aí sim, não tem mais nenhum deles, posso ir para o meu trio e ternura final. Carbono, não tem nenhum carbono. Hidrogênio, vou conferir a quantidade de hidrogênios aqui. Hidrogênio vai ser vermelhinho. Antes da seta, tem um hidrogênio aqui e depois da seta. Tá aqui o hidrogênio. Ih, olha a quantidade. Antes da seta, tem um hidrogênio aqui no NaOH, só que olha lá o que a gente não pode esquecer. Esse 2 já está valendo. Então, aqui é um hidrogênio pertencente à molécula de NaOH, só que a gente tem 2 moléculas de NaOH. Então, antes da seta, eu tenho 2 hidrogênios. E depois da seta? Está escrito ali H2O.
Então, depois da seta, eu tenho 2 hidrogênios. Magnífico hidrogênio, então. 2 hidrogênios produzindo 2 hidrogênios. O hidrogênio, então, está balanceado. Vou colocar o meu 1 ali, para não esquecer que eu já acertei ele. Fechando o nosso balanceamento. Oxigênios, antes da seta está aqui o oxigênio, depois da seta está aqui o oxigênio. Tem tanto nessa molécula quanto nessa molécula daqui. Conferimos a quantidade, são 2 do NaOH, então ó, já tem 2 do oxigênio antes da seta, e depois da seta vem esse oxigênio daqui e esse oxigênio daqui. Se temos então 2 oxigênios produzindo 2 oxigênios, quantidade de oxigênio está certa, então quantidade de todo mundo está certa. Primeira reação está balanceada. O que é interessante da gente ressaltar também, às vezes a gente pode representar esse balanceamento com a sua forma de coeficientes inteiros. Então eu posso dizer que essa reação ela é 1, 2 pontinho 2, 2 pontinho 1, 2 pontinho 1, 2 pontinho 1. São exatamente os coeficientes estequiométricos nessa ordem. A reação é 1 desse, para 2 desse, para 1 desse, 1 desse e 1 desse. Outra coisa muito importante que a gente pode tirar daqui é sobre a proporção molar. A gente vai precisar muito de proporção molar para entender maravilhosamente estequiometria. Então entendam que isso daqui é uma frase, é um código, é uma frase que está escrita sob notações químicas. Como que eu leio essa frase então? Que frase é essa? Eu estou dizendo que 1 mol dessa substância Cl2 está reagindo com quanto? Com 2 mol dessa substância NaOH e está produzindo 1 mol desse NaCl mais 1 mol do NaClO e também 1 mol do H2O. Essa é a receita para essa reação. Você precisa de um desse, 2 desse, 1 desse, 1 desse e 1 desse. E vai se tornar o nosso primeiro passo lá quando a gente cair no exercício de estequiometria. Por enquanto, vamos focar no balanceamento, em visualizar isso daqui como uma proporção entre quantidades, e aí um dia a gente chega lá na estequiometria. Balanceando a segunda reação. Respira fundo. Primeiro passo. Vou escolher elementos que não sejam carbono, hidrogênio e oxigênio. Primeiro aqui hidrogênio, segundo aqui iodo. Ih, vai ser ele. Não é nem carbono, nem hidrogênio, nem oxigênio. Então, vou escolher o iodo. Aonde tem iodo nessa reação? Tem aqui e também tem aqui. Então, tá, eu vou comparar o iodo antes da seta do iodo depois da seta. Quantidade de iodo antes da seta. Tem esse daqui e tem esse daqui. Então, a gente tem 2 iodos antes da seta. Ele está produzindo esse I2. Esse I2 são o quê? 2 iodos. Então, se eu tenho 2 iodos produzindo 2 iodo, está fechado para iodo. Se eu já fechei para ele, eu vou colocar aqui o balanceamento que eu decidi, 1 para 1 para 1 para 1, que eu já tinha fechado. Depois, não tem mais nenhum outro elemento sem ser hidrogênio e oxigênio, então eu vou para hidrogênio. Hidrogênio está aqui antes da seta nessa substância, e depois da seta nessa substância daqui. Então, vou contar os hidrogênios. Ó. Tem um aqui, tenho 2 hidrogênios. Está virando o quê? Está virando esse H2. Ih, H2. Então, também são 2 hidrogênios. Tá ótimo por enquanto. Hidrogênio bateu, iodo bateu também. E aí é só conferir o oxigênio para ver se a gente vai ser feliz direto. Será que a gente vai ser feliz direto? Vamos ver. Oxigênio antes da seta. Tem 3 aqui. Ih, oxigênio depois da seta aqui, ó. Tem 1. Isso acontece nas questões mais dificeizinhas de balanceamento. Eu já fechei coeficientes, mas cheguei no final e vi que não estava dando certo. Quando não está dando certo, a gente tem que voltar tudo para corrigir as quantidades e acertar quem está desbalanceado. Oxigênio são 3 aqui no começo e no final está dando 1, por isso que estava dando errado. Eu já tinha fechado um 1 para o H2O aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse 1 e vou acertar o oxigênio. Ó. Se eu tenho 3 oxigênios no começo, eu preciso ter 3 oxigênios no final. Só que aqui só tem 1. Então, eu vou precisar de 3 dessa molécula de H2O.
Só que se eu mexer ó, na molécula de H2O, ela também está mexendo no hidrogênio. Então, eu também vou ter que voltar aqui no hidrogênio para arrumar. Só que se eu mexer nesse hidrogênio aqui, adivinha o que eu estrago? Todo esse balanceamento do oxigênio. E eu definitivamente não quero fazer isso, que eu acabei de arrumar ele. Observa aqui do lado, ó, que aqui no HI também tem hidrogênio. Então, eu vou acertar a partir desse HI daqui. Esse aqui, ó, vermelho, fechou. Já arrumei ele, não mexo mais. Esse 3 aqui também, vermelho, fechou. Já arrumei ele, não mexo mais. Vou mexer nesse hidrogênio do HI para acertar com o hidrogênio de lá. Então, repara que agora a gente não tem mais 2 hidrogênios produzindo 2 hidrogênios. No final, agora eu tenho 6 hidrogênios. Então, 6 hidrogênios no final. No começo, dá para sair só de 2 hidrogênios? Não tem como. Então, tem um hidrogênio a partir do HiO3. Mas, preciso, então, do remanescente a partir do HI. Se tem um hidrogênio aqui, é porque está faltando ainda 5 hidrogênios. Da onde que vem esses 5 hidrogênios? Do HI. Então, vou colocar aqui o 5. Ó. De novo, porque 5? 3 vezes 2 dá 6 hidrogênios. Então, se eu tenho 6 hidrogênios aqui, eu preciso partir de 6 hidrogênios antes da seta. Dessa molécula já tem um, e aí, a partir do HI, é que precisa aparecer o resto do hidrogênio. Um hidrogênio mais quantos hidrogênios que dá 6 hidrogênios? Um hidrogênio mais 5 que dá 6. Por isso que eu coloquei esse 5 aqui. Fechei, acertei para o H, para o I e para o O. Para o H e para o O. Falta acertar o I. Quantos iodos, dá uma apagadinha aqui básica, quantos iodos antes da seta? 1 vezes um iodo, um iodo. Agora eu não tenho mais um iodo, eu tenho 5. Então, antes da seta, eu tenho 6 iodos. Ó. Um desse mais 5 desse. Depois da seta, preciso ter 6 iodos. Só que está aqui, ó, e 2. Então, quantos iodos... Então, quantos pares de iodo eu preciso para ter 6 iodos? Se cada iodo vem em dupla, eu vou precisar de 3 duplas para completar 6. Ou seja, coeficiente estequiométrico do iodo fechado aqui. Vou precisar de 3 do iodo para balancear minha reação. E aí sim, reação perfeita e balanceada. Proporção molar dessa reação, como é que eu leio essa reação? É 1 mol desse que reage com 5 mol desse, produzindo 3 mol desse daqui e 3 mol desse daqui. Lembrando que a gente está aqui ó, relacionando em coluna. Embaixo de cada substância está a sua quantidade de mol. 1 para cá, 5 para cá, 3 para cá e 3 para cá. Vamos balancear a última para ir para a questão. Como que eu começo? Qualquer um que não seja carbono, hidrogênio e oxigênio. Primeiro, alumínio. Alumínio não é nem carbono, hidrogênio e oxigênio. Começo com ele, azulzinho. Antes da seta só tem ele. Depois da seta daqui, alumínio. Ih, olha a quantidade de alumínio aqui. Tem 4. Tem como um alumínio virar 4 alumínios? Não rola. Preciso de 4 alumínios antes da seta. Então, coloco 4 aqui. Fechei aqui que a proporção foi 1. Fechei 1 aqui. Alumínio está certo. Mais alguém que não seja carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui, oxigênio não vale, hidrogênio não vale, hidrogênio não vale. Silício, verdinho silício agora. Antes da seta, silício daqui tem 1. E depois da seta, tá aqui silício. Só que observa onde é que está o silício. Tá com esse 3 daqui. Ou seja, tem 3 silícios depois da seta. Tem como sair de um silício e virar 3 silícios? Não rola, silício não aparece do nada. Então, preciso de 3 silícios. Coloquei aqui 3 silícios, mais um coeficiente estequiométrico fechado. Não tem mais ninguém sem ser carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, vamos chegar neles. Hidrogênio antes da seta. Está aqui dentro do parênteses, cuidado que o parênteses inclui o 3. Também está aqui. Está levando um 4 e ainda tem o coeficiente estequiométrico. Não esquece de que o coeficiente estequiométrico já está valendo. Depois da seta, hidrogênio só tem aqui. Então, vamos fechar as quantidades antes da seta. Tenho 4 do AlOH3. Cada LOH3 tem 3 do hidrogênio.
Então, se eu tenho 4 vezes 3, a gente tem 12 hidrogênios a partir do HLOH3. Ainda vem também do ácido. São 3 do H4SiO4. Então, cada H4SiO4 tem 4 do hidrogênio. Se são 3, 3 vezes 4 de novo, 3 vezes 4 hidrogênio. Isso daqui é tudo antes da seta. Eu vou ter que associar lá com depois da seta para balancear. Depois da seta onde tem hidrogênio, e só tem aqui. E vem par, vem 2. Então, 2 vezes quem que eu vou precisar multiplicar para dar o total de hidrogênios no início. Vamos fechar o total de hidrogênios no início. Eu tenho 4 vezes 3, eu tenho 12 hidrogênios aqui. 3 vezes 4, 12 hidrogênios daqui. O que eu tenho aqui? 24 hidrogênios que precisam virar 24 hidrogênios. Só que eu só tenho 2. Que número que eu multiplico por 2 para dar 24? 12. Então, o coeficiente estequiométrico dele, 12. Vou precisar de 12 águas aqui para a reação estar balanceada para o número de hidrogênios. Número de oxigênios, agora a gente dá aquela rezada básica, vai ter que dar certo, porque nas nossas reações de neutralização, o último passo normalmente é conferir a quantidade de oxigênio. E eu vou conferir aqui, ó, quantidade de oxigênio no começo, tem oxigênio no começo aqui, tem oxigênio no começo aqui. Qual a quantidade de oxigênio no final? Tem oxigênio no final aqui e tem oxigênio no final aqui. Quantidade do começo, o 4 já está valendo, então tem 4 oxigênios a partir daqui e tem, ó, o 3 também está valendo. 3 vezes 4 oxigênios a partir daqui. Quantidade de oxigênio no final, 1 vezes 3 vezes 4. Então, cuidado que está com esse 3 vezes 4, para o oxigênio ele está valendo 3 vezes 4. Além disso, tem 12 do H2O. Vamos anotar para somar. Aqui 4 vezes 3, a gente tem 12 do oxigênio, mais 3 vezes 4, 12 do oxigênio. E depois da seta, tem 3 vezes 4 ali, 12 do oxigênio, e aqui tem 12 vezes 1, que é 12 do oxigênio. Magnífico, oxigênio balanceado, hidrogênio balanceado, todo mundo balanceado, a reação balanceada, e aprendemos a balancear. Agora vamos ver outras formas que podem ser perguntadas, informações sobre balanceamento. Primeiro eu vou trazer o balanceamento para cá, plus num passo de mágica. Letra A, qual é a soma dos coeficientes da equação C? Equação C está aqui, coeficientes são os nossos coeficientes estequiométricos, balanceamento. Então, a soma deles vai ser 4 mais 3 mais 1 mais 12, que maravilhosamente soma 20. Letra B. Qual é a soma dos coeficientes dos reagentes na equação B? Foca no reagentes. Reagente é quem vem antes da seta. Reação B, quem vem antes da seta? HI e HiO3. Eu vou somar os coeficientes do HI e do HiO3. 1 mais 5, também conhecido como 6. Letra C. Soma dos coeficientes da equação B. Equação B está aqui. Coeficientes 1 mais 5 mais 3 mais 3. Cuidado para não esquecer os coeficientes 1, hein, gente? Às vezes, quando a gente não escreve, a gente esquece de somar. Então, 1 mais 5 mais 3 dá 12. Letra D. Qual a substância encontrada nos reagentes das equações que apresenta maior coeficiente? Dentre reagentes, então, comparando reagente com reagente, quem é reagente? Reagente é esse, reagente é esse, reagente, reagente, reagente e reagente, todo mundo que está antes da seta. Ele quer saber qual que tem o maior coeficiente. Então, dentro dos maiores coeficientes, entre 1, 2, 1, 5, 4 e 3, quem tem o maior coeficiente é quem tem o 5. Qual é a substância que tem esse 5? É o HI, ácido iodídrico. Letra E. Qual é a soma dos coeficientes da água encontrados nas equações A, B e C? Coeficiente da água. 1 na primeira reação, 3 na segunda reação e 12 na terceira reação. 1 mais 3, 4, mais 12, 16. E aí fechamos letra E e fechamos questão de balanceamento.
Gente, balanceamento tem que treinar. Faz uma, faz duas, faz três, faz 4 vezes. Uma vez que não sentiu mais dificuldade, é porque entrou, tá aprendido e aí é só ser feliz. Não esquece, balanceamento não necessariamente vai ser perguntado. Às vezes a gente precisa usar o balanceamento para começar alguma questão sobre algum outro tópico. Então, balanceamento é importantíssimo e merece todo o nosso amor e dedicação. Top de tudo. Então segue o baile e vamos ao próximo conteúdo.